Oi, gente, eu me chamo Vinícius, eu sou estudante do curso de jornalismo da FURB e atualmente eu me encontro na sexta fase do curso. Eu também sou monitor do laboratório de fotografia da universidade e presidente do centro acadêmico na gestão de 2020. Eu já fiz pesquisa e extensão também e vou contar para vocês um pouco da minha experiência. E vou falar para vocês sobre fotografia, sobre jornalismo, sobre o curso em si, sobre as oportunidades que o curso oferece e sobre um pouco do que eu vi, tanto das minhas experiências quanto dos meus colegas, durante esses 3 anos de curso, que eu estou quase completando 3 anos agora. Eu vou alterar a câmera para iniciar a apresentação de slide. Beleza. Então, para começar falando, o curso ele é dividido em 8 semestres, que totaliza os 4 anos de curso. Então, obviamente, 2 semestres por ano. E durante esses semestres, a gente tem as mais diferentes disciplinas. Algumas disciplinas a gente tem módulos 1 e 2, como telejornalismo 1 e 2, radiojornalismo também. E outras disciplinas a gente tem módulos que se complementam, como fotografia, que a gente tem na primeira fase, e fotojornalismo, que a gente tem na segunda. Então, para entender lá no começo, os conceitos mais básicos da fotografia, que eu vou depois conversar um pouco com vocês sobre, e depois aplicar o fotojornalismo, que é a nossa área especificamente. Durante essas 8 fases, a gente tem os laboratórios da universidade que nos auxiliam nas nossas produções e também na pesquisa e extensão, que eu já vou citar rapidinho. A gente tem laboratório para TV, a gente tem laboratório para rádio, a gente tem um laboratório de fotografia, para escrita, para jornalismo digital. Então, a gente tem muito auxílio de equipamentos e monitores, que são os assistentes dos laboratórios, né? Eu sou monitor do laboratório de fotografia, por exemplo, que auxiliam a gente nas nossas produções e naquilo que a gente está buscando aprender na disciplina específica ou na pesquisa e extensão. Pesquisa e extensão são bolsas que buscam já trazer uma experiência a mais, além daquilo que a gente aprende na sala de aula, durante as 4 horas ali de cada dia. A extensão, ela tenta aplicar aquilo que está sendo aprendido a alguma esfera da sociedade. Então, com a extensão, a gente tem já uma experiência de como é um jornalista na prática, do que um jornalista faz, e com a pesquisa a gente busca essas demandas. Então, a gente busca entender algum fenômeno, tenta entender algum acontecimento para poder estudar ele do viés da comunicação, né, que é o jornalismo. Então, e a extensão e pesquisa, diferente do que muitos pensam, ela já está disponível para a gente desde o começo do curso, desde as primeiras fases. Eu mesmo fui parte de um projeto de pesquisa no começo, na primeira fase, e esse projeto de pesquisa me levou depois para o Congresso Nacional de Comunicação, e isso já na primeira fase, então eu tinha 17 anos na época, e é muito legal então a gente ter esse tipo de oportunidade. Depois eu também fiz parte de extensão, e, conheci muita gente legal, conheci áreas diferentes, porque a extensão também tem isso de incluir várias áreas, então, porque lá no mercado de trabalho, o jornalista não trabalha sozinho, né? Nem se fosse só em uma redação, o jornalista nunca trabalha sozinho. Então, a gente conhece outras pessoas da comunicação, mas também conhece de outras áreas. Eu conheci pessoas de arquitetura, serviço social, em projetos que eu fiz parte, direito também, e consegui ter um pouco de experiência de como era trabalhar com coisas que eu ainda nem tinha aprendido no semestre, porque eu entrei em extensão no segundo semestre. Então, tive experiências que eu ainda nem tinha visto em aula, pensado, estudado sobre. Outra oportunidade também que o curso disponibiliza é o intercâmbio. Inclusive, a gente teve uma aluna do meu semestre que fez um intercâmbio no começo do ano, no primeiro semestre desse ano, e foi para Portugal. Para dizer que é real, que não está só no papel, né? A gente tem vários intercâmbios para vários países disponíveis, para falantes de língua portuguesa, para quem não conhece um segundo idioma, espanhol, inglês e até alemão. Então, são várias... É uma diversidade bem grande de opções que, se você quiser saber um pouco mais sobre, estão disponíveis no site da FURB. E a gente também tem a FURB TV e a FURB FM, que são parceiras do curso de jornalismo e ficam ali na universidade.
E só por ter, então, uma emissora de TV e uma rádio ativa ali perto da universidade, ali do nosso lado, né, perto da gente que está estudando, a gente já tem uma experiência totalmente diferente. A gente pode ter nosso material veiculado na rádio, minha turma já teve várias vezes, a gente produz reportagens de rádio, a gente produz materiais de TV, de vídeo, que vão para esses portais, que vão ser veiculadas na rádio. Então, a gente já tem um portfólio para quando a gente sai da universidade, né? Isso, além da pesquisa e da extensão que eu já citei antes. Então, é bem legal de a gente estar se formando e a gente já ter um portfólio extenso em diversas áreas para poder se inserir no mercado de trabalho. A gente já tem para mostrar que a gente já fez materiais de vídeo, de áudio, que a gente já tem esses conhecimentos. E a FURB TV e a FURB FM são essenciais para a gente nesse processo. O mercado de trabalho, como eu citei agora, vocês já devem ter uma ideia de que ele é bem abrangente. A gente tem desde o jornalismo impresso, que é o mais clássico, né? Que é o que eu acho que a maioria das pessoas pensa quando pensa em jornalismo, e que é trabalhar com revistas impressas, trabalhar com jornal mesmo, jornal diário, um jornal semanal, um jornal de edição especial, mas então impresso, né? Fotojornalismo, que eu vou falar muito mais para vocês, então eu não vou citar agora, mas daqui a pouquinho já explico um pouco mais sobre. O telejornalismo, que é a TV, né? TV ou vídeo também, que hoje é um método muito popular, tendo em vista que o jornalismo digital é uma das maiores áreas hoje. Mas o telejornalismo não é só a pessoa que fica na frente da câmera, né? O jornalista não é só o Bonner que fica ali na bancada. O jornalismo se faz muito antes, faz na apuração, na produção, em escrever um roteiro, na operação dos equipamentos também. Então, o telejornalismo é muito mais abrangente do que parece. Assim como o radiojornalismo, em que também não é só a pessoa que fica ali falando na hora, ao vivo, que fica fazendo entrevista, que tem aquela voz imponente, porque tanto que voz é uma coisa que a gente super trabalha no curso, né? A gente, durante as aulas de apuração de som e radiojornalismo, a gente exercita para a nossa voz ser a melhor possível, mas não que ela necessariamente precise ser de um tipo, né, aquela voz grossa, de trovão, assim, porque radiojornalismo também é muito mais do que isso, como eu estava falando de TV. É a apuração, é o processo de ir atrás da informação, de escrever o texto, de operar equipamentos também, então, de saber editar o material, de saber construir o material, isso também é o trabalho de um jornalista. E a assessoria de imprensa, ela é hoje, a assessoria de imprensa e a assessoria de comunicação é um dos ramos que mais cresce, junto com o jornalismo digital, porque a assessoria está em tudo, a assessoria está em uma ONG, a assessoria está em uma empresa, está com políticos ali também, então é uma área muito abrangente e, como tudo no jornalismo, é muito versátil. Produção de conteúdo é uma coisa que hoje é muito ligada ao jornalismo digital também. A gente tem, e a gente percebe isso nesse período de pandemia, a gente tem o jornalismo digital como uma coisa muito essencial no nosso dia a dia, né? A gente consome portais de notícias, a gente vê notícias nas redes sociais, e com um clique a gente já tem ela ali para ler, ou para assistir, ou para ouvir. Produção de conteúdo também inclui, e aí juntando com o jornalismo digital, né? Inclui também podcast, é uma variedade de coisas muito grande, e só mostra como o jornalismo é super versátil. A gente hoje ainda não sabe os limites que tem o jornalismo digital, porque sempre que lança uma nova tecnologia, surge uma nova oportunidade de se fazer comunicação e de se fazer jornalismo, né? Então, é um ramo muito aberto e, além de sair formado como jornalista, a gente sai formado como um profissional de comunicação pronto para, seja lá o que tiver no mercado de trabalho, a gente sabe lidar, sabe ter essa versatilidade que a profissão demanda. O fotojornalismo que eu pulei especificamente é o que eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe aqui para vocês. E eu vou começar falando sobre foto de esporte. Bem, como eu citei, a gente tem duas disciplinas de fotografia, né? No primeiro e no segundo semestre. A gente fotografa assim, o curso inteiro. Eu estou na sexta fase e eu não deixei de fotografar em um semestre, porque a fotografia é algo muito imprescindível do fazer da comunicação. Seja para o jornalismo digital, para fazer aquela foto que vai chamar a atenção na matéria, seja para material impresso também, a fotografia está em tudo. E desde o começo, lá em Fotografia 1, no primeiro semestre, a gente aprende conceitos que são essenciais, como o que dá para ver nessa foto, que é o de congelamento.
E movimento é uma coisa muito importante no esporte, né? Com o movimento que se faz o esporte, então ali a gente tem uma cena bem dramática desse pulo, desse salto para conseguir rebater, e o fotógrafo clicou no instante exato e congelou essa imagem. E esse tipo de técnica é uma coisa que a gente exercita também na disciplina de fotografia. Aqui a gente tem outro exemplo também, e de novo a gente vai ver isso nas próximas fotos também. Vou dar um spoiler da próxima foto, que é essa aqui da Marta. E todas essas fotos aqui, a gente tem o uso de tempo e de velocidade, né, que são conceitos que a gente aprende na fotografia. Aqui é usada uma outra técnica chamada panning, que o fotógrafo acompanha o movimento, né, que ele está seguindo com a câmera o movimento das pessoas que estão correndo, e ele captura o clique na hora exata para conseguir esse congelado no meio desse panning. E essas são técnicas que a gente vai exercitando. Aqui, de novo, é um exato movimento que foi congelado, e essas fotos aqui foram tiradas por fotógrafos profissionais, né? Inclusive, o nome dos fotógrafos está em cima, ali, escrito em branco, para quem tiver curiosidade de pesquisar mais, gostar de uma foto e quiser ver o trabalho de um desses fotógrafos. E as técnicas são diversas que são usadas, né? Aqui nessa foto, a gente tem um exemplo de como a fotografia ela passa de ser só uma coisa visual, de ser só um simbolismo. A gente tem aqui o Ronaldo comemorando na Copa em 2002, só que a gente não tem só ele não significa que ele está só comemorando. A gente tem todo um simbolismo de um momento que estava sendo vivido ali, de uma comemoração, de uma felicidade dele e que representava do povo brasileiro. Essa foto podia muito bem ser a capa de algum jornal noticiando a vitória do Brasil na Copa de 2002. Então a gente tem esse poder da fotografia, né? A fotografia não é, como muitos falam, como muitos pensam, um reflexo exato da realidade. Ela é uma construção, muitas vezes, né? A fotografia é montada, às vezes é planejada, às vezes ela é muito espontânea, mas ela é um recorte, é um frame, literalmente um frame de algum instante, de algum momento, que conta alguma história, que passa uma informação, né? Escrever com a luz, já diz o nome, fotografia, foto, luz, e a grafia é a escrita. Então a gente tem aqui um exemplo muito forte de como a fotografia ela pode representar uma coisa além do literal, né, com esse visual. E aqui a gente tem outra foto de esporte também, mais recente, exemplificando como, de novo, aquilo que eu falei do movimento. A gente tem aí a bola sendo chutada e dá a impressão de movimento, mesmo que ele esteja congelado, e essas são técnicas que a gente pratica no curso. Saindo agora da fotografia de esporte, a gente pode pensar também, nossa, o fotojornalismo é muito diverso, e uma das áreas que sempre teve presente foi a de fotografia de moda, foi a de cobertura de desfiles, foi a de moda de rua, que é muito legal também, a de bastidores, que eu também vou mostrar para vocês daqui a pouco, e aqui a gente tem um exemplo de duas fotos que foram tiradas na Fashion Week de Londres do ano passado. Esse vestido rosa, por exemplo, essa foto, ela viralizou nas redes sociais no período, ano passado, e virou uma sensação esse vestido, e foi reproduzido por muitas pessoas, e por conta de uma foto isso aconteceu. Então a gente vê como o poder da fotografia, o impacto que uma imagem pode ter, pode gerar uma tendência, e hoje, em várias Fashion Weeks desse ano de 2020, as que tiveram antes da pandemia, esse estilo de vestido estava super popular de novo, por conta desse que viralizou e de algumas fotografias que saíram, e enfim, a gente então tem essa outra área da fotografia, que é da fotografia de moda, né? Acho que todos imaginam aquelas passarelas com vários fotógrafos em volta, ou tapete vermelho, né, de eventos também, que sempre tem muita fotografia envolvida. Aqui, como eu falei, uma foto de bastidor, em que essa é uma área muito grande dentro da fotografia documental, que eu já vou explicar um pouco mais para vocês, que é documentar os bastidores. Aqui especificamente é de um desfile de moda, mas às vezes documentar os bastidores de um show, de um evento, que eu também vou mostrar um pouquinho para vocês daqui a pouco, mas mostrar o que acontece por trás das câmeras de uma forma documental, né, buscando ter registros, documentos, através da fotografia, de acontecimentos, de uma coisa que é única ali daquele instante.
outro tipo de fotografia, a fotografia de comida. E aqui vem aquilo que eu falei, que eu citei brevemente antes, é que a fotografia muitas vezes ela pode ser montada, né? E esse é o caso aqui. Essa fotografia não é, a pessoa pegou, colocou a comida no prato e pronto, estava assim, só clicou. Aqui tem todo um estudo de luz, tem toda uma montagem do prato, né? Colocado, provavelmente essas fotos foram tiradas com luzes artificiais. Ali o chocolate está sendo colocado bem na hora exata do clique, para ter esse efeito dele escorrendo. Ali ao redor desse prato de massa tem o queijo, tem o ralador, o manjericão, para formar uma foto mais interessante, apelativa. E isso é uma coisa que é muito comum da fotopublicidade, mas a gente também observa e às vezes faz no fotojornalismo, uma matéria sobre gastronomia. Então a gente tem esses exercícios também em fotojornalismo e em foto de estúdio, para fotografar tanto pessoa quanto algum tipo de produto ou objeto, para também ter essa prática e saber lidar com estúdio e coisas do tipo. Como eu falei também, existe todo esse outro ramo que é documentar e fotografar shows, né? Essas imagens aqui são do Rock in Rio e são fotos tiradas com câmeras de uma qualidade gigante. Essa segunda foto provavelmente foi tirada com um drone. E aqui de novo é usado o recurso, nessa primeira foto, o recurso de movimento, né? Onde tá tudo estático lá no fundo no palco, mas as pessoas que estão se movendo super rápido aqui no primeiro plano ficam desfocadas com esse movimento que dá uma sensação de tumulto, de festa, de show, de dança, de realmente um show, uma festa. E agora a gente entra em fotografia de hard news, fotografia política. Essa foto aqui foi eleita a foto do ano, entre uma das fotos do ano e uma das categorias no Press Awards de 2019, do ano passado, se eu não me engano. E foi ano passado. E aí, aqui a gente tem um ativista pelos direitos da liberdade da Palestina protestando. E essa foto é muito chocante, ele está com a bandeira e foi, de novo, tirada a foto naquele exato momento para capturar essas pessoas usando máscara ali no fundo, com colete à prova de balas, e ele segurando a bandeira, sem camisa, que dá um impacto, né? Então é uma foto que ela não conta toda a história do que está acontecendo lá na Palestina, de todo o movimento, de toda a situação que está lá, mas ela pode ilustrar uma matéria e traz uma carga de informação. Ela informa que é uma situação de violência, ela traz também a situação de protesto. Então, a foto política, de novo, é outra forma de fotojornalismo que a gente vê muito por aí. E essas fotos, elas têm impactos na vida tanto das pessoas que foram fotografadas, muitas vezes, quanto, às vezes, uma foto viraliza e traz toda uma causa para um movimento. Né? Isso é o caso, por exemplo, daquele vídeo que trouxe à tona a discussão sobre racismo e violência policial nos Estados Unidos. E aqui a gente tem essa foto que trouxe uma discussão no ano passado quanto às crianças que estavam sendo separadas dos pais imigrantes na fronteira dos Estados Unidos. Então foi fotografado essa mãe sendo revistada enquanto a filha chorava, e a discussão sobre o tratamento desumano que estavam tendo essas pessoas e das crianças que estavam sendo separadas dos seus pais veio à tona, e as pessoas começaram a falar sobre isso, tiveram movimentos e reformas políticas nos Estados Unidos por causa dessa discussão, e essa foto foi um dos motivos pelo qual essa discussão viralizou e tomou a amplitude que tomou. De novo, fazendo a comparação com aquele vídeo que trouxe a discussão de novo para a mesa sobre racismo, sobre violência policial. Isso mostra de novo como o jornalismo tem esse poder de trazer não só as reflexões, mas trazer uma real mudança para algum cenário, para algum panorama, né? E de novo aqui, em 1968, essa já era a realidade e mostra como o jornalismo é atemporal. A gente tem essa foto de um representante do movimento estudantil sendo perseguido. Essa foto foi tirada pelo Evandro Teixeira, que é um grande fotojornalista brasileiro. Ele tem muitas fotos legais. Se vocês pesquisarem no Google, vocês já tem ali uma ideia do que eu estou falando. E essa foto aqui é uma foto que representa todo o movimento. Essa foto é muito famosa para falar do golpe de 64 e do regime militar. Essa foto foi tirada ali nos primeiros 4 anos do regime militar, então no ápice da brutalidade deles ali,
dos militares, e mostra esse estudante sendo perseguido pelos guardas ali, e ele caindo de novo, congelou aquela cena específica, e essa cena ilustra em vários livros de história quando o assunto tratado é o regime militar. Mas é um trabalho de fotojornalismo, né? Um fotojornalismo que hoje é documental, mas que podia ser hard news na época, se não fosse por tanta censura e outros fatores. Mas é fotojornalismo. E outro tipo de fotojornalismo documental que não precisa ser de bastidores, não precisa ser montado, não precisa ser antigo, pode ser atual. Que é, por exemplo, o trabalho da Cláudia Andujar fotografando as tribos Yanomami. A Cláudia Andujar é uma fotógrafa suíça que ela é naturalizada no Brasil também, e ela faz um trabalho documental muito legal com os índios, ela faz desde a década de 70, ela também é muito ativa no ativismo ambiental e das vidas indígenas, e ela sempre documentou a vida desses povos através da fotografia. Ela também é artista visual e fez muitos trabalhos, e o repertório dela é incrível, mas o trabalho dela sempre foi focado nessa fotografia documental, que muitas vezes está nos detalhes da vivência dessas tribos no dia a dia, não em uma pessoa que passa ali por um instante e só fotografa, mas entender essa cultura, fazer parte ali dos momentos e fotografar e documentar isso para ter esse registro, né? Que é o que a Naí Benedito também fez. Outra profissional da comunicação, fotógrafa brasileira, que também fotografou durante o regime militar. Ela tem muitas fotos famosas também de protestos maiores, né, os protestos que aconteceram no ABC Paulista. E aqui tem o exemplo de uma foto dela fotografando, de novo, fotografia documental, uma foto mais recente, né, de um indígena. E aqui, como eu disse, está focando num detalhe, né? Esse detalhe, ele traz um aspecto da cultura desse povo. E se falar de fotojornalismo, é essencial que a gente fale do Sebastião Salgado, que é conhecido como um dos maiores fotógrafos, se não o maior fotógrafo vivo, né, do mundo. Ele tem vários trabalhos, ele sempre focou nas causas sociais, acho que muitos já devem ter ouvido falar dele, e ele retrata sempre as fotos dele em preto e branco, né, uma escolha dele, uma escolha não artística, mas assim, uma escolha estilística dele, de trazer essas fotografias em preto e branco. E aqui a gente tem ele fotografando a Serra Pelada, que também é um exemplo de fotografia documental, que na época podia ser usado para hard news, né, para o jornalismo do dia a dia, mas hoje serve como fotografia documental. Ele sempre foi de fazer grandes coleções de fotografia, né, e lançar em livros, e muitos fotógrafos fazem isso, e os trabalhos dele são reconhecidos internacionalmente, dos mais antigos até os mais recentes. Aqui é uma outra fotografia dele, retratando o Movimento Sem Terra, de um trabalho dele denominado também Movimento Sem Terra. E aqui a gente tem a Ana Carolina Fernandes, que fez esse trabalho durante os anos de 2010, 2011, 2012, chamado Mendiçá, que é uma documentação da vida de um grupo de travestis no Rio de Janeiro. E esse trabalho de foto documental dela tem uma pegada, por exemplo, essa foto tem uma pegada mais artística, essa outra também tem uma pegada mais artística, mas não é por isso que deixa de ser foto documental, porque eles trazem uma informação que pode ser usada para entender um fenômeno, para ilustrar como um documento daquele acontecimento, para pesquisas etnográficas, que quando a gente fala de indígenas ou de situações sociais, de situações de estudo de antropologia, a gente tem esse como um ramo muito muito presente hoje na foto documental, né? Que é estudar um grupo através da fotografia, estudar um acontecimento. É muito comum estudando os povos indígenas através da fotografia, né? Esse tipo de fotografia documental etnográfica. Aqui a gente tem um exemplo de foto de natureza, que é outro tipo de foto documental. Essa foto é do Araquém Alcântara, muito, muito bonita, conseguiu congelar um momento exato ali.
no pulo da onça. E foto de natureza não precisa ser só de algo extraordinário, né? Foto de natureza pode ser também de alguma coisa menor, de alguma coisa, de um detalhe, de uma foto macro, que a gente também exercita nos primeiros semestres do curso. E aí, com essas fotografias, a gente consegue, às vezes, muitas vezes, né, na verdade, a fotografia documental de natureza serve para o estudo da biologia, serve para documentar como uma espécie funciona, os hábitos também de uma espécie. A gente tem aqueles super documentários da National Geographic, que são, na maioria das vezes, a gente consome em vídeo, mas também existem trabalhos muito legais da National Geographic, inclusive na revista deles, de foto documental de natureza, que depois desenvolvem matérias gigantes que explicam algum fenômeno. Então, a foto de natureza é muito mais do que só aquela foto de uma paisagem bonita. Às vezes ela também serve como foto documental para documentar uma espécie, algum detalhe, para algum catálogo de biologia, para entender um fenômeno. E o Sebastião Salgado, que eu já citei antes, também tem um trabalho mais recente dele, o Gênesis. É um trabalho com fotografia de natureza, em que ele foi para os cantos mais diversos do mundo, desde um polo ao outro, florestas, desertos, e documentou a vida de animais, de alguns povos indígenas, de alguns povos aborígenes também, e fez um trabalho incrível de foto documental, que está disponível na biblioteca da FURB, e algumas fotos estão disponíveis online também, para quem tiver interesse, em que ele são realmente fotos assim, gigantes. Aqui a gente estava falando de detalhe, né, de fotos que focam em uma coisa pequena, e aqui a gente está pensando em fotos grandes, não grandes de tamanho, mas grandes de magnitude, assim, de impacto. E agora eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos, algumas coisas que a gente produziu. Na verdade são só 3 fotos, mas que foram produções da nossa turma. E vou explicar para você como a gente pensa uma foto, né, quando a gente vai tirar uma foto. Aqui a gente tinha a instrução de falar sobre uma pessoa, de fazer um perfil de uma pessoa. Então, quando a gente vai tirar foto de uma pessoa para uma matéria, para fazer um perfil, a gente tem que ilustrar, obviamente, aquela pessoa. Só que a gente não precisa fazer isso de uma forma tão normal e banal, assim, deixar a pessoa parada ali e fotografar ela. A gente pode buscar diferentes formas, e essa foto aqui faz isso muito bem. A pessoa está, por um lado, né, obedecendo a regra do terço, que é um dos princípios mais básicos da fotografia, que a gente também estuda no primeiro semestre. E a gente tem ali esse fundo com essa luz e esse efeito, e contando a história dessa pessoa, dessa moça que trabalha numa feira, ela vende plantas, então a gente tem ali no fundo essas plantas dela aparecendo, a luz que dá esse efeito legal, e aqui é usado um efeito de profundidade de campo, que a gente também trabalha no primeiro semestre, e é uma foto muito legal para ilustrar um perfil falando sobre essa pessoa. Essa foto aqui é minha, e é uma fotografia que podia ser usada para diversas coisas. Podia ser usada para falar de urbanismo, poderia ser usada para falar de poluição, né, industrial, podia ser usada para falar de aglomeração em áreas de periferia, podia ser usada para falar de desigualdade social, principalmente, porque a gente consegue perceber nitidamente 3 faixas diferentes aqui de construções. Então, uma só foto ela pode passar, e normalmente é o caso, uma só foto passa várias informações. E aqui a gente tem a última foto da minha colega de classe, da Paola, que fotografou esse chapéu, esse detalhe, né, dessa veste, desse traje típico. E essa foto aqui pode ser usada para falar de Oktober, pode ser usada para falar de cultura alemã, cultura germânica. E é uma foto que também, de novo, usa o mesmo conceito que essa foto aqui. Ela usa o conceito de profundidade de campo, né? Ela desfoca o fundo e dá esse efeito de luz e foca ali no chapéu para trazer a informação principal, que são esses detalhes, né? Pode ser também uma foto usada para documentar o traje mesmo, né? Para marcar o detalhe desse chapéu e documentar ali esses broches, esse tipo de vestimenta. Muito obrigado a todo mundo pela atenção, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido alguma coisa de fotografia. Se tiverem alguma dúvida, a gente tem o Instagram do curso,
que é @jornalismofurb. Vocês podem entrar em contato com a gente por lá, ou Cajor Furb, Cajor Furb, que é o Instagram do nosso centro acadêmico. Vocês podem tirar dúvidas por lá com a gente, que a gente vai estar feliz em conversar com vocês. Muito obrigado.